Então, sejam bem-vindos ao nosso curso técnico profissional, Programação dos Jogos Digitais. Nossa unidade curricular é Programação Mobile aplicada a jogos, ok? E a nossa primeira aula aqui é uma introdução a aplicativos mobile. Beleza? Então, eu sou o professor Sidney. Não sei se alguém de vocês me conhece ou tiveram aula comigo aí ao ano passado, alguma coisa assim. Eu sou formado em análise e desenvolvimento de sistemas, professor de matemática, dou aula no estúdio, né? No estúdio aqui em Curitiba. E é isso aí. Se vocês quiserem perguntar mais alguma coisa aí, fiquem à vontade, tá bom? Nós vamos dar sequência, então, aí, nessa primeira aula a gente vai só se conhecer mesmo, conversar um pouco, dar uma introdução dessa aula. Seriam 2 aulas agora comigo, né? Gostaria de saber um pouco de vocês aí, o que vocês têm de experiência de programação, que linguagem estão programando, tiveram aula no passado normal, como que vocês fizeram aí, quem que era professor de vocês, me diga um pouco de vocês aí, que nível que vocês estão. Vamos lá, a internet está meio difícil aí, a professora falou para mim aqui. Pergunta, Nicolas, eu queria saber um pouco de vocês, né? Que nível que vocês estão de programação, o que vocês viram semestre passado não teve, né? Não teve professor, mas o ano passado, o que vocês viram, como que vocês estavam aí na questão da programação, fazendo jogos, não fazendo, estavam com o professor, não estavam, qual a linguagem de programação que vocês usam, alguém já programa aí, alguém já faz jogo, beleza, Python também, Colab, Python, a Lura também. Professor, o ano passado era presencial ou era online também? Online, tá. E era Escola Estúdio ou era Unicesumar, vocês lembram? Você lembra, Nicolas? Escola Estúdio mesmo. Tá bom, então. Então, vamos lá. Será que não era eu? Eu não, né? Não era eu de professor no ano passado, de vocês? Você lembra, Nicolas? Bom dia, Isadora. Bom dia, Isadora. Nicolas falou que acho que não, né? Beleza, então. Vamos dar sequência aqui, então. Bom dia, professor. Bom dia, Guilherme. Eu li aqui, né? O professor tem mania de ler, né? O Guilherme falou, bom dia, professor. Bom dia, Guilherme. Era o Carlos. Beleza, então. Vamos lá, então. E aí, Lucas? Dormi bem, cara. Aqui tá chovendo aqui. Na verdade, eu queria dormir mais um tanto ainda, né? Não sei se vocês aí, mas dava para trocar esse, mais um pouquinho aí de sono. Bom dia, Felipe. Vamos lá, então, né? Dar sequência nessa vida aí, né? Não é fácil para ninguém acordar cedo, né? E estudar e trabalhar, correria, mas estamos aí. Bom dia, Eloá, Davi. Mas vocês são. Eu não tive aula com vocês ontem, não tive? Vamos lá, vamos dar sequência aí, então. Então, nessa aula aqui, nós vamos iniciar essa nova unidade nossa. Vamos falar de programação mobile aplicada a jogos digitais. E vamos ver alguns conceitos aí sobre aplicativos móveis, beleza? Tranquilos. Depois a gente vai chegar na parte de código, alguma coisa assim. Vamos lá.
Então, sejam bem-vindos aí, né, à nossa unidade de programação de jogos mobile, aplicada a jogos. E o foco aqui é o desenvolvimento de games para celular e dispositivos móveis. Então, vamos começar essa unidade aí falando de conceitos e de aplicativos, para que a gente possa entrar nesse universo aí de mobile, né, mobile, tá? Tá? Mais uma pergunta que eu faço para vocês. O que que seria exatamente um aplicativo móvel? Bora me responder lá? Uns minutinhos aí para vocês conversarem e me responderem aí no chat. Galerinha aí que gosta de conversar, né? O Davi, a Eloá, a Isadora, o Nicolas, né? O Nicolas está aí, o headset aí, pode falar também no microfone se quiser, tá bom? Sejam bem-vindos aí. Como que tá o clima aí? Frio, calor, chovendo? Vamos lá então. O que que seria exatamente aplicativo móveis para vocês? No conceito de vocês. Frio demais aí, Marcelo? Neblina, o Bruno falou que neblina. Aqui começou a cair um pé da água, um toró, uma chuva, não sei como que vocês falam, hein? E frio, né? O Nicolas falou que tá quase chovendo, ó. Mas o que que seria, voltando aqui a nosso focar na nossa aula aqui, né? O que seria exatamente um aplicativo móvel no ponto de vista de vocês aí? Vamos lá? Vamos me responder? Móvel já diz, né? De mobilidade, né? Ah, vocês entraram na sala errada aí, Nicolas. Qual que é a turma de vocês, só para me ajudar vocês aí a conectar com os professores certo aí? Ou já conseguiram achar aí já? Ah, é. Vai sair a turma inteira? Vai sair todo mundo aí do Meet, isso, galerinha? Me responda aí, por favor. O que que aconteceu aí? Já saíram já? Ah, beleza, então. Vamos lá. Só dá mais um minutinho aqui, eu já volto lá de novo. Vamos lá, então. Retomando aqui, voltando lá no slide que a gente estava. A pergunta que eu fiz para vocês, que vocês não me responderam. Vamos lá, então. Davi, Isadora, Guilherme, Lucas. Quem que ficou na sala? Deixa eu ver quem que ficou na sala agora. Agora é só a galerinha mesmo, né? O Nicolas saiu, não era daqui, né? Beleza, então. Vamos lá, então. Focando, então, aqui na nossa aula novamente, o que que vocês acham aí que é
aplicativo mobile, né? A palavra móvel, né? Vem o mobile, vem de móvel, né? Móveis, que já diz tudo, né? Aparelho celular, né? Que a gente pode, que é solto, né? Que a gente pode se movimentar com eles, né? Seria isso, né? Mais ou menos isso, né, Isadora? Vamos lá, vamos dar sequência aqui, então. Na informática, a questão, o conceito de aplicativo móvel, né, ele ficou popular, conhecido como app, né? É um programa desenvolvido para ser usado em desenvolvimentos, em dispositivos eletrônicos móveis. Tá? Exemplos aí que a gente tem de dispositivos móveis eletrônicos, né? Relógios inteligentes, são os smartphones nossos mesmo, os celulares, né? Como a Isadora falou, os tablets, os receptores de televisão, as smart TVs, entre outros aí, se você se lembrar mais algum aí, você pode me falar. Hoje nós temos os óculos, né? Os óculos inteligentes lá, que a gente consegue câmera, no celular, no óculos, né? E outros aplicativos que inventaram aí. Ele facilita aí o nosso dia a dia, né? Do usuário, nós como simples usuários aí, ou usuários mais tecnológicos aí, mais profissionais, né? Atinge todo esse povo aí, deixa a gente de conseguir uma acessibilidade à tecnologia aí, à internet, às coisas, né? E podemos ser, e pode ser adquirido, né? Instalação direta aí também, os aplicativos direto por meio de download ou através de lojas da Apple, da Google, né? Da internet aí, outras plataformas também online. A gente tem conhecido aí os aplicativos que vão nos nossos dispositivos, Google Play, Apple Store, a Samsung mesmo tem, né, a própria loja dela, a Store dela, e o Windows também, que não tem mais, né, na nossa época, que eu acho o Windows Phone, né, tá? Tem alguns aos celulares ainda que tem o Windows Phone, né, que relutando no mercado ainda, não estou bem ainda informado disso aí, da questão da tendência da sobrevivência aí do Windows em celulares, tá? Mas ainda existe alguns aparelhos aí com Windows. Algumas aplicações são gratuitas, enquanto outras são pagas. Então, essa é o conceito aí de aplicativos, né? Apps, aplicativos, softwares em dispositivos móveis, beleza? Vamos dar sequência aqui, então. Dentro da história, então, dos aplicativos móveis, a gente tem aqui a popularização lá em 2008, e normalmente, né, é, ele surgiu com a sigla app, né, que é uma abreviação do termo application, que em 2010 tornou-se tão popular que se considera a palavra do ano lá da American Dialect Social, né, Socialite, né, Society, desculpa, American Dialect Society. Antes disso, então, lá, meados de 2009, o escritor colunista, o David Polk, ele afirmou que os smartphones mais recentes poderiam ser chamados de app phones, e para distingui-lo dos modelos menos sofisticados da época, né? Não é da época de vocês, mas vocês com certeza sabem, os celulares eram gigantescos, né? Eram grandes, não tinham interface ali, uma interface intuitiva, cores, não tinha muitas funções, né? Que nem os smartphones de hoje, era apenas para ligação, joguinho de Snake, né? Somente. E eu acho que mais nada, né? Não lembro direito também, mas não tinha muitas funções aí, esses celulares. Então, para diferenciar aí, ele sugeriu aí chamar de app phones, beleza? David Pogue. Então, um pouco de história aí para vocês aí, não sei se vocês conheciam. Dentro da parte do desenvolvimento, né, o desenvolvimento de aplicativos envolve todo um processo de software, né? Não sei se vocês já chegaram a ver isso em outras aulas com os professores. Então, tem a parte de desenvolvimento de software. Nós temos uma aula aí somente falando sobre essa parte de processos, de etapas, né? E a complexidade desse processo aí reflete a experiência dos desenvolvedores, proporciona estrutura, né, configuração dos smarts, dos softwares aí a ser produzidos. A base de desenvolvimento também deve considerar configurações mínimas. Então, assim, o programador, o desenvolvedor deve ter aí
em mente configurações mínimas para que alguns apps possam rodar em alguns dispositivos, tá? Configurações mini suportadas, assim como sistemas operacionais também que podem utilizar os softwares, né? Os aplicativos que a gente desenvolve. Então, a gente tem que pensar sempre em desenvolver algo para algum nicho do mercado, né? Algo específico, né? Então, nós temos lá os da maçã, né? O pessoal da maçã, aí, os iOS, os Apple. Nós temos o pessoalzinho do robô, né? Os Android. E essa a gente tem o pessoal do Windows. Então, a gente tem que sempre pensar em desenvolver algo para o público específico, né? Agora nós temos aí linguagens de programações que a gente faz um código só e a gente pode navegar tranquilamente, instalar tranquilamente em qualquer sistemas operacionais, né? Mas antigamente, um pouquinho, não tão antigamente assim, a gente tem que pensar especificamente em cada sistema operacional, né? O iOS tem um sistema operacional próprio, Android tem um sistema operacional próprio, né? Hoje da Google, né? E o Windows aí da Microsoft, também no mercado aí de aplicativos mobile, né? Beleza? Alguém quer comentar alguma coisa aí? Voltando aqui, a internet de vocês aí regularizou, melhorou aí a estabilidade? Beleza, então, vamos lá. Então vamos lá, bate-rebate, eu pergunto, vocês respondem no chat, vamos interagir um pouco aí. Atualmente aí são considerados três tipos de aplicações utilizadas em aplicativos móveis. Quais seriam esses tipos? Alguém sabe me dizer aí? A gente tem lá alguns tipos de configuração dentro da aplicação, configurações, né? Não sabe não, Guilherme? Tenta aí, meu querido. Conversa com alguém aí, conversa aí ó, com o nosso amigas. Vocês têm um amigo que nem eu tenho o ChatGPT, que é meu amigo. Vamos lá? Isso, pensa um pouquinho aí. Isso aí, essa é a ideia, fazer vocês pensar um pouquinho aí. Que isso, professor Lucas? O Lucas ficou abismado ali. Chat te baniu, Guilherme? Poxa, você tá zoando com o chat, né? Vou esperar um pouquinho aqui, tá bom? 3 minutinhos aí para vocês aí. Vamos lá, voltando aqui, vamos lá, nativo. Aí, agora sim, Lucas, agora sim, rapaz, agora sim, vamos lá. Vamos voltar lá no comecinho lá. Davi falou, aplicações nativas, aplicações híbridas, multiplataformas, web apps, né? Progress Web Apps, PWAs. PWAs é legal essa tecnologia, hein? A gente vai usar bastante essa tecnologia aí para a gente fazer aplicações e simular jogos aí na web, beleza? A Isadora falou, sai do chat GBT, né, Davi? Davi é o cara ali do chat GBT, cara. Não tem problema nenhum com isso, né, Davi?
Vamos lá. Lucas, nativos web híbridos. Lucas, você fez uma pergunta, mas é a sua resposta, é a sua resposta. Muito bom, muito bem. Isadora diz que são as nativas que você instala direto e roda no celular, e as híbridas que são multiplataformas. É exatamente isso, Isadora. Lucas, desliga, desliga o caps, Lucas. É que ela tá falando um pouquinho mais alto, Lucas. A gente, quando fala alto aí por letras, a gente liga o caps look, né? Ah, Isadora, é só apertar ali o fixar ali da tecla do notebook ali. Você está com o notebook aí na sala? Ou tá escrito caps look, certo? Verdade, Lucas. A Isadora falou. Ah, no PC. Então tá escrito caps look. Tá certo o Lucas ali. Se fosse no notebook, tá escrito fixa. Alguns estão escrito caps look, outros estão fixa, né? Em cima da setinha shift, um botãozinho mais maiorzinho de grande, né, pessoal? Maiorzinho de grande aí. Vamos lá. Então é isso aí. Boa resposta de vocês aí. Vamos continuar aqui. Fala lá, Júlio. Ergueu a mão aí? Ergueu a mão, quer falar alguma coisa ou apertou o botão sem querer aí? Vamos lá. Já me responderam? Já responderam as grandes pessoas já me responderam. Foi mal lá. Eu sabia, Júlio, que você tinha apertado sem querer. Imaginei. Vamos lá. Tipos de aplicativos, então, né? Vocês já falaram aí. Vamos lá ver quais são eles mesmo por detrás aqui dos bastidores, né? Aplicativos nativos, então, como a maioria de vocês já disse aí, já disseram, né? É aquele criado especificamente para um sistema operacional. Exemplo, o Android, a iOS, né? E ele também é desenvolvido com linguagens e ferramentas próprias desses sistemas, né? Então, o que significa isso? Que ele pode aproveitar aí, ao máximo os recursos do celular de câmeras, GPS, giroscópios, funcionamentos de formas rápidas e eficientes. Beleza? Só vou desligar um pouquinho os emojis aqui, senão eu não consigo mostrar a tela para vocês ali, né? Tá bom? Qualquer coisa aqui, ó, daqui 5 minutinhos aí eu libero os emojis de novo. Ou a hora que a gente for conversar de pergunta, alguma coisa aí. Tá bom? Senão vocês exageram nos dedos ali. Então, para fazer a parte funcional ali, a parte de recursos do celular, nativo do celular, né? Como câmera, GPS, giroscópio, a gente usa aí essa questão de aplicativos nativos que já estão instalados dentro que aproveita todo o sistema operacional do celular, tá? Vantagens aí é aproveitar, né? Aproveitar e explorar todas as ferramentas específicas do dispositivo do sistema. Essa é uma das vantagens. Outra vantagem é o aplicativo vai rodar de forma mais eficiente e suave por ter sido desenvolvido especificamente, né, para esse sistema, e ele aproveita cada função ali daquele sistema, daquele celular, daquele aparelho ali, daquele dispositivo, já que tudo que foi pensado para o dispositivo foi pensado ali, e tudo que foi feito para esse aplicativo aí foi pensado em todos os recursos que o dispositivo pode oferecer. Outra vantagem, o foco aqui, né, foco da equipe de desenvolvimento em aspectos mais específicos, permitindo que se dedique apenas ali, se aprofunda apenas ali no sistema operacional, né? Seja ele Android ou iOS, que resulta em uma experiência de uso mais refinada aí para o usuário, né? Então, quem usa Android sabe que tem uma característica de uso do celular, né? Tem alguns aplicativos e tem algum tipo de interface, alguma coisa específica ali. Quem usa iOS sabe também o que tem ali por detrás, o que ele oferece ali para o seu público, né? Então, públicos específicos, públicos diferentes, sistemas operacionais distintos, preços também, né? Apesar que Samsung com Android e Apple com iPhone 17 Pro Max está ali no briga feia ali, né? Agora a gente tem ainda o Xiaomi, né? Xiaomi aí também na briga aí no mercado, na fatia do mercado. Xiaomi também é, é nativo de Android, mas ele tem um sistema operacional específico, tá? É um Android lá diferenciado lá. A Isadora falou que ama Xiaomi, né?
Xiaomi rouba dados, Guilherme? Como assim? Ah, o chinês, né? Chinês vão dominar o mundo, né? Beleza, é mentira, Isadora. Isadora falou que é mentira aí. Esses chineses são danados mesmo. Vamos lá. Mas, falando de tecnologia, robustez, hardware, né? Hardware bom, eles estão vindo aí para brincar bonito mesmo. Tá? Deixa eu só responder uma pergunta aqui que me fizeram aqui, já voltamos aqui no nosso comentário aqui da aula. Beleza. Voltei com os emojis aqui, mas vamos maneirar com os emojis aí, galerinha. O Lucas falou que o Xiaomi tem um delay só no máximo, né? Um segundo só. Mas tranquilo, né? É que a gente está acostumado com muito rapidez, né, Lucas? Ontem eu estava conversando com vocês, né? Quantos milésimos de segundo demora para a gente fazer uma solicitação na internet ou no celular e ele responde, né? É muito rápido. E a gente acha que devagar. Meu Deus, que lentão que tá meu celular, né? É verdade. Se você não parar com o emoji, eu vou bloquear aqui, né, Arthur? Eu paro com os emojis. Eu gosto dos emojis. Quando eu tô falando aqui, vocês dão uma emoção aqui na interação, né? Mas se exagerar aqui, eu tenho que tirar, tá bom? Vamos maneirar? Vamos maneirar? Vamos combinar isso? Lá a gente fazia dedinho assim para combinar antes, né? Vamos combinar, né? Quem quebrar a regra aí vai se dar mal, né? Isso aí, Júlio, valeu, obrigado. Vamos lá. Então a gente falou de aplicativos nativos e agora a gente vai falar de aplicativos híbridos, né? Vocês estavam falando aí, vocês responderam aí, aplicativos híbridos, né? E nativos também. Vamos lá? É isso aí, né, Davi? Aplicativos híbridos, então, é um aplicativo que se adapta a qualquer sistema operacional, né? E o dos dispositivos móveis, beleza? O programador precisa realizar apenas alguns ajustes específicos ali a cada SO, né, cada sistema operacional, como, por exemplo, o GPS, né, e outros aplicativos ali, outras funcionalidades específicas ali. Um app híbrido, ele combina características de aplicativos nativos e características de web apps, tá? Então, a gente precisa ter essas configurações aí determinadas para a gente poder fazer o uso de alguns aplicativos aí, beleza? Quais que são as vantagens aí, então, de a gente ter esses aplicativos híbridos? Híbridos quer dizer que tanto faz, né? Ele consegue operar como funcionalidades nativas ou como funcionalidades não nativas, né? Webs, beleza? Vantagens aí são o próprio funcionamento, né, da plataforma em várias plataformas. Então, essa é uma vantagem full, né? Então, ela consegue acessar várias plataformas ao mesmo tempo, sem necessidade de construir tudo do zero para cada sistema. Então, o Apps Web é o melhor avanço, é a melhor solução que tiveram em todos os tempos, tá? Isso pode também aqui, outra vantagem, ser grande vantagem, né? As equipes de desenvolvimento menores ou empresas que precisam entregar rapidamente, mas não pode gastar tempo e recursos desenvolvendo apps nativos separados para Android e iOS. Então, aqui, ó, outra vantagem eu quero fazer algo rápido, custo baixo, pouca gente para fazer, né? Só uma pessoa às vezes consegue fazer, desenvolver alguma coisa web e todas as pessoas conseguem usar em celulares Android e iOS, né? Então, essa facilidade também é uma vantagem. Outra vantagem da parte dos desenvolvedores também, que a gente faz um único código para implementar, né? Não precisa
de códigos específicos, né? Android tem lá a linguagem de programação dele e a iOS tem a linguagem de programação dela, né? Então, fica difícil aí a gente programar desse jeito. Então, na web, a gente faz só uma linguagem de programação, apenas um código, e consegue implementar em várias plataformas. Beleza, turma? Dúvidas, perguntas? Beleza, Isadora. Vamos lá, então. Tipos de aplicativos, então, que a gente tem, né? Web App, também conhecida como PWA, Progressive Web Apps, é um site responsivo, né, criado especialmente para dispositivos móveis. Vocês chegaram a usar aí alguma coisa de PWA, de Progressive Web App? Né? A gente vai usar bastante, tá? Eu gosto bastante de usar, porque a gente facilita aí. Por quê? A gente precisa de configurações da máquina de vocês. E a gente não tem essas configurações tão fácil assim, né? Hardware bom, e além de hardware bom, a gente precisa de acesso de ADM, né? De administrador aí, para instalar algumas coisas nas máquinas de vocês. A maioria das vezes a gente não consegue com facilidade isso, e também não consegue com facilidade que vocês instalem aí algumas coisas. Então, a gente faz bastante uso aí de ferramentas web, tá? Eu vou fazer bastante aí uso de ferramentas web. Então, ao contrário dos aplicativos nativos que precisam ser baixados e instalados no celular, os aplicativos web rodam diretamente no navegador, como o Chrome ou Safira, né? Até pelo próprio Edge, né? Então, são grandes diferenças aí que, ao mesmo sendo pela internet, eles se comportam como um aplicativo convencional no seu celular. Então, mesmo não sendo instalado no teu celular, ele vai funcionar com todas as especificações, com toda a garantia, com todos os recursos aí de um aplicativo nativo. Beleza? Entendidos? O que, que tem de vantagem, então, nisso, né, professor? Vamos lá? Vamos entender as vantagens aqui, né, Isadora? Flexibilidade de alcance dos aplicativos, acesso em qualquer tipo de dispositivo por meio de navegador e internet. Basta ter internet, né? Então, na verdade, o PWA aqui, se bem programado, você consegue fazer ele rodar até sem internet, tá? Até sem internet. Então, há possibilidade de fazer ele funcionar sem internet, sem conexão com a internet. Claro, primeiro passo ali, você trazer toda a biblioteca, deixar ali rodando no teu celular. Depois, você pode desligar a internet, aí ele vai rodar tranquilamente, tá? Mas normalmente, a gente não roda nada sem internet, né? Nenhum aplicativo hoje em dia roda sem internet, porque ele precisa de comunicação aí com o banco de dados que está na nuvem, precisa de um monte de coisa, são poucos aplicativos aí que rodam totalmente nativo, que não depende de internet, né? No nosso próprio celular, a gente não consegue conectar algumas coisas ali quando a gente está sem internet, né? Então, bem-vindos ao mundo moderno tecnológico aí. E não depende de uma loja de aplicativos, né? Você não precisa de uma loja aí para subir aí esse aplicativo se você fizer, né? Não precisa lá da Apple Store, não precisa da Google Play, não precisa nada disso, a gente só sobe aí esse, 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 esse aplicativo aí pela internet ou pelo link aí, né? Compartilhando o link aí com as pessoas aí, beleza? Tá? Vamos responder então em duplas, junte aí um colega com o outro aí, vamos responder junto com o professor aqui, ó. Apresentar pelo menos dois exemplos de cada tipo de aplicativo mencionado anteriormente, tá? Dois tipos de aplicativos lá, nativos, híbridos, web, conseguem apresentar isso? Pode ser pelo chat mesmo, tá? Eu estou sem acesso ao Classroom de vocês. Até eu queria ver com a professora Mary, né? Professora Mary, se ela consegue me adicionar lá no Class de vocês, tá? Mas vamos fazer pelo chat aqui mesmo. Aí, ó, Isadora falou YouTube, Mercado Livre é híbrido, né? Certo disso? Vamos lá, mais alguém? Vou mandar meu @escola aí para a professora adicionar lá
Nubank, o Instagram é híbrido. Quem mais? Deixa eu fechar um pouquinho aqui, limpar o nariz, tá escorrendo. Esse frio aqui tá. Boa, boa, galerinha. Boa. Beleza, Isadora, obrigado. Vai me adicionar, né? Tá bom. É que daí eu não consigo passar atividade para vocês. A gente tem que ver uma questão da prova, tá, gente? Eu não sei como que eu vou fazer com vocês. Eu vou pensar. Se a professora Mary tiver alguma ideia, aí a gente conversa junto. As minhas provas, tá no cronograma, para ser semana que vem. Mas eu só tive uma aula com vocês, né? Só vou ter uma aula com vocês, aí prova. Daí eu não sei como que a gente vai pular alguma coisa aí. O Lucas falou que o WhatsApp e o Spotify são nativos. Exatamente, né? São nativos, né? Tá bom? Tá, mas aí tem uma pegadinha aí, né? Eles são nativos, mas eles precisam também web, né? Será que não entra no híbrido? Tem uma pergunta aí, né? Fica uma pergunta no ar, né, Lucas? Mas o Lucas não tá errado, não. É só um debate aqui, vamos levantar um debate aqui. Vocês que entrem no debate aí para ver quem tá certo e quem que tá errado aí, né? Mas o Lucas tá certo, né? Quem mais aí? Mais alguém? Tá acostumado a estar errado? Não, mas você tá certo, cara. Eu só quis fazer um debate aí. Não tá errado. Vamos pesquisar aí. Quem consegue pesquisar aí? Fala lá. O WhatsApp e Spotify são nativos? No meu ponto de vista, é. Mas eles são só nativos ou ele entra em outra categoria também? Vamos lá, deixa eu ver. São nativos, a Isadora confirmou lá. São nativos, né? Nativos, porém, a gente tem lá o Spotify Desktop, daí você instala no desktop, beleza? Daí ele é para sistema operacional Windows, né? E depois a gente tem Spotify Web Play, que daí é web, mas é o Spotify é específico, mas quando baixa no celular, ele vira nativo, né? E o WhatsApp, mesma coisa, né? A gente tem o WhatsApp Web, que daí é aplicação web, mas daí a gente tem o WhatsApp desktop também, né? Então ele consegue aí migrar especificamente, né? Mas o aplicativo baixado no celular, ele é nativo, né? Obrigado, Lucas. Isso aí, falei que você estava certo, cara. E o app Uber é nativo? O que você acha aí?
Beleza, vamos lá dar sequência então? Viu? É só um debate só. Eu já sabia que o Lucas estava certo, mas eu só queria causar um pouquinho. Vamos lá então. Então nós temos aqui aplicativos nativos, né? O WhatsApp aí, que estava na discussão aí. E nós temos o Pokémon, Pokémon Go, né? Quem jogou Pokémon Go aí? Pokémon Go também nativo. A Isadora jogou aí. Não sei, tem gente que joga ainda, né? Eu tenho um amigo meu médico, ele foi pro Japão e ficou que nem doido lá para jogar. E lá tem todas as coisas do negócio de Pokémon, né? Ficou bem doido lá. Saindo caçar Pokémon lá no meio das fontes lá que tinha lá de água, né? Chafariz, fonte de água. O Lucas falou que zerou todos os Pokémons, aí é viciado em Pokémon também. Então, esse meu amigo viciado, na época que tava lá no hype, no top do Pokémon, que saía caçar na rua, lembra? Meu Deus do céu. Eduardo falou LARP. Vamos lá, então. Híbrido, né? E híbrido, exemplo de híbrido aí, vocês não falaram nenhum exemplo de híbrido, né? Falaram só nativos, né? Nós temos aí, o Eduardo falou que zerou todos também, né? Ó, vocês aí, Eduardo. Ó, exemplos de híbrido aí. Ah, falaram? Deixa eu ver aqui nas conversas. O que vocês falaram de híbrido aqui? Deixa eu ver aqui, cara, se é verdade isso. É verdade esse bilhete? Ah, Nubank e o Instagram, né? O Lucas falou. Verdade. Mas foi só o Lucas que falou também, né? Só o web não falaram mesmo. Tá? Então aqui nós temos exemplos aqui, né? O Instagram e o que mais que o Lucas falou ali? Nubank, né? O banco, né? Então nós temos o Duolingo também. Quem aí pratica, joga Duolingo, né? Eu falo joga Duolingo, o pessoal fica bravo comigo, porque diz que não é jogo, é curso, é estudo, é. Para mim, é um jogo de gamificação, né? Que a gente aprende, tá? Então, o pessoal fica bravo quando eu falo, vamos jogar Duolingo. Não, vamos estudar Duolingo. O Lucas falou que tem medo do Duolingo, né, Lucas? Eu gosto, faz tempo que eu parei de usar, mas eu gostei bastante. A Isadora também. Isadora, tá com medo do Duolingo também? Você está falando sobre o comentário do Lucas, né? Que você tem medo também, né? Ou você está falando que você pratica também? O Eduardo também. Esse Instagram aí eu não uso muito também, não. Não sou muito adepto ao Instagram, não. Então tá. Aplicativos híbridos, então a gente tem exemplo aqui de Duolingo e o Instagram, beleza? Vamos lá para frente mais um pouquinho. E a Isabela é viciada no Instagram. Tem que tomar cuidado. É bom usar, é bom ter ferramenta, eu tenho, mas falar que eu uso, não é nanina, não. Exemplos de aplicativos web é quando a gente consegue baixar aí e a gente consegue rodar. Baixar não, né? Entrar pelo site, tá? Isadora diz que gosta de ver o Reels, né? Eu gosto de ver o Reels, eu vou no Face, né? Uso bastante o Face para ver lá os memes, os negócios lá nos Reels também. Gosto de TikTok, consumindo produto chinês aí, né? TikTok eu sou meio que viciadinho no TikTok, eu tenho que limitar o meu uso ali, né? Então eu programo ali para mim não ficar muito tempo ali. O meme dos Six Seven, ah, tem que conhecer, né, Lucas? Mas qual que é esse eu já vi vários, mas não sei qual que você está falando aí, né? Six Seven, beleza, então. Duolingo e Trello, por exemplo, aqui, né? São aplicativos web, tá? A gente tem ele tudo rodando na internet, né? Na nuvem, beleza? Então, esses são alguns exemplos aí que a gente consegue ver, né? YouTube, Netflix, Duolingo, Trello e outros aí, beleza? As plataformas de streamings, né? Tudo web, app web.
O Trello é aplicativo de gerenciamento de projeto. A gente pode ver depois aí, pode abrir a gente para a gente ver junto aí. YouTube, o YouTube é a mesma história que a gente estava falando lá do WhatsApp, né? Ele, ele é web, ele tem como instalar agora, né? No celular daí, só que não é híbrido, não. Vamos pesquisar aí? O que vocês acham? Traga uma resposta para mim aí de novo. Mais um debate aí. Eu gosto desses debates aí. Alguém lá conseguiu pesquisar para responder esse dilema aí do Lucas? Eu já tenho a resposta aqui, mas estou esperando vocês. A Isadora falou que não é híbrido. O que vocês acham? Concorda com ela? Quem concorda com com a Isadora aí? O Guilherme concorda. Quem mais? Eu também concordo. O Lucas discorda de tudo da Isa. Meu Deus do céu, hein? Que perseguição isso. Faz anos já, né, que se discorda dela. A Eloá, concordo com a Isa também. A Eloá, o Davi também. Eu também concordo, tá? Então, por quê? Vamos lá. Ele é um aplicativo web, tá? Ele roda, a gente assiste vídeo, faz login, comenta, envia vídeos, cria playlist, né? E logo não é apenas um website informativo. Então ele, né, ele é uma aplicação, tá? Então, o website informativo é diferente de um app, né? A gente já sabe disso. A gente já viu numa aula, acho que na aula, outra aula anterior, site, e depois a gente viu que é uma aplicação web, né? Então, a gente se assiste, faz login, comenta, envia vídeos e cria playlist, e a gente tem um app, um website, né? Informativo, tá? Então, assim, a gente pode instalar ele no Android e no iPhone, pode, né? A gente tem acesso à notificação, à câmera, microfone, recurso do sistema operacional. Mas, mesmo assim, instalado no celular, ele não é híbrido, tá? Mas daí, quando é instalado no celular, vira considerado aí um aplicativo nativo, tá? Então, quando instalado no celular, ele vira nativo. Quando, na maioria das vezes, o nosso uso é web, né? Aplicação web, tá? Então, ele não é híbrido por quê? Porque, na maioria das vezes, os classificados híbridos, eles não costumam ter algumas características. Por exemplo, ele é desenvolvido com React Native, né? Então, ele é desenvolvido com a linguagem React Native, Ionic, Flutter, Cordova. Então, essas aplicações, essas linguagens aí, normalmente não são considerados aí aplicativos nativos, quando instalados na máquina nativos, e quando, na maioria das vezes, do uso dela, aplicativos web, tá? Mesmo tendo essa variação aí, não é considerado híbrido, tá? O mercado não considera eles como híbrido, né? Então é isso. Essa é discussão muito difícil de entender, né? É um contexto. Professor, mas você instala na máquina, instala, vira nativo, tá? Mas daí ele funciona na web. Mas daí ele é híbrido? Não é híbrido. É isso e pronto, né? Vamos abrir a discussão eternamente aqui, mas o mercado, os desenvolvedores, né, os programadores não enxergam assim. Beleza? Conversado? Tiraram a pulga da atrás da orelha aí, Lucas? O Lucas estava com dúvida, né? Não, o Lucas não estava com dúvida, né? Ele só perguntou, né, Lucas? A maioria das coisas hoje é híbrido, mas nesse formato que eu te falei aí, né? Às vezes você instala na máquina, consegue acessar todos os recursos da máquina,
mas ainda ele continua com a característica principal dele, no caso aqui do YouTube, né? Ele continua sendo um aplicativo web. Quando você instala no computador, aí ele vira nativo, mas não considerado híbrido. É complicado, né? É complicado. Deixa essa conversa para lá, né? Conversa de louco, né, Lucas? Conversa de louco é bem assim, né? Programador, desenvolvedor, cara que joga, gamer, é tudo louco. Vamos lá. Monetização e modelos de negócio. Então, existem alguns tipos de aplicativos e alguns tipos de ganhar dinheiro com esses aplicativos, certo? Deixa eu só ver até que horas que a gente vai com aula aí. Deixa eu ver minha grade de aula, de horário aqui. As aulas terminam 9 horas, certo? E vocês. Certo. Então, eu vou entregar uns 5, 10 minutinhos antes, tá bom? Pergunta para o professor aí quantos minutinhos antes para me entregar aí que seria bom para vocês. Existem, então, alguns tipos de monetização no mercado. A gente vai ver isso, né? Porque ninguém faz aplicativo, ninguém programa de graça, né? Tá? Ninguém trabalha de graça, entenda isso. Nem relógio, né? Nem nada, né? Acho que é só o oxigênio aí, o sol, que deve ser de graça, mas por enquanto aí o governo não taxou a gente, senão daqui a pouco começa a cobrar também. Beleza? Só me diga aí, até aí que horas que eu posso entregar para vocês. A gente tem mais ou menos aí quase 20, 25 minutos de aulas aí a mais. Uns 5 minutinhos, tá bom? Beleza, então. Então, nós temos exatamente aí, o que? Uns 20 minutos de aula. Beleza? Então, aplicativos aí, jeito de monetizar, né? Beleza, seria até as 9, então a gente entregaria aí 8h55. Beleza? Maravilha, Isadora. Obrigado. Monetização, então, e tipo de modelos de negócio. A gente tem pagos com compras e gratuitos com anúncios, tá? Quando você estiver desenvolvendo o teu aplicativo aí, meu querido, o teu software, o teu jogo, você vai ter que pensar em alguma maneira de remunerar isso, tá? Nada de graça, tá? Eu costumo dizer, eu vi aí já o pessoal comentando, que ou você paga por alguma coisa, por um aplicativo, por alguma coisa na internet, e quando você não paga, que você acha que é gratuito, porque nada é de grátis. Quando você acha que é gratuito, o produto é você, tá? Eu ouvi essa frase esses dias e guardei para mim. Quando você ou você usa e você paga, quando você não paga, o produto é você, tá? Então é pago de qualquer maneira. Você paga sendo o produto, tá? Então, pagos, aplicativos que apresentam o custo para serem adquiridos nas lojas, né? Nos apps lá, nas Store, né? Apple Store, Google Play, né? Tá? Então, são adquiridos em lojas, aplicativos dos dispositivos. Consequentemente, parte do valor das vendas é repassada para os desenvolvedores, tá? Claro, os caras que desenvolveram, os caras que são os programadores, criadores, a maioria parte do dinheiro é para eles e outra parte é para a plataforma. É isso, o mercado é isso. E temos os pagos com compras, tá? Esses modelos também é pago, mas oferece conteúdos adicionais que podem ser desbloqueados por meio de compras dentro do aplicativo, tá? Vocês têm algum exemplo aí desses de aplicativo que é pago com compras? Se tiver, comenta aí. E gratuito com anúncio, que é o que é mais utilizado no mercado, né? Modelos mais comuns atualmente, seu funcionamento consiste em atrair audiência a partir da publicação do aplicativo na loja. Então, ele atrai o maior número de pessoas, porque é grátis, só que daí tem anúncios no meio, né? Propagandas, essas propagandas que pagam nós desenvolvedores, tá? Formando uma base de usuários, com isso, os desenvolvedores adicionam anúncios que podem ser vídeos ou banners, né? Tá? A Isadora falou que pago com compras, ela não conhece nenhum, né? Tá? O Lucas falou aí, ó, Spotify, ele mesmo é gratuito, mas tem assinaturas, né? Então, assim, o Spotify, ele faz gratuito para você e ele libera propagandas ali durante os anúncios, durante as suas músicas, né? Aí, se você quiser, você paga, você compra.
aí você tem liberado aí sem propagandas. A maioria dos aplicativos fazem isso. A Isadora falou que grátis com Ed é o YouTube, né? Jogos offline e etc. Né? Então também o YouTube aí usa dessa ferramenta aí para ganhar dinheiro, né? Então, essa maneira de ganhar dinheiro deles e monetizar também os desenvolvedores ou as pessoas que alimentam os conteúdos, no caso do YouTube, né? Existe aí os influencers, né? Eu falo com meus amigos que eu brinco aqui, os mal influencers, né? Os mal influencers, que tem gente aí para influenciar as pessoas negativo de rodo, né? Muitas pessoas aí, os mal influencers. Então, os influencers aí, né, acabam monetizando também, porque a plataforma beneficia eles, porque são eles que alimentam os conteúdos. Vamos lá, continuando aqui. Nós temos também um modelo também, o Fremio. Quem conhece aí Fremio já ouviu falar. Normalmente são aplicativos gratuitos, mas com vendas internas. Então, dentro do aplicativo, muitas vezes é uma loja onde é possível adquirir funções e produtos. Vários jogos utilizam esse modelo, vendendo equipamentos, moedas de jogo, etc. Tá? Para quem é do mundo do game aí, já conhece bastante essa opção Freemium, né? Tá? Bastante utilizado aí. Gratuito com assinatura. Neste modelo, o aplicativo é gratuito para baixar, mas é limitado, sendo necessário uma assinatura para acessar todos os recursos do aplicativo. Bastante também, tem muitos aí, né, no mercado, é bastante utilizado nos dias de hoje. E vendas de serviços, também é uma outra opção aqui, uma outra categoria. São aplicativos que oferecem serviços ao cliente, eles são instalados gratuitamente, mas cobram taxa pelo serviço prestado. Exemplos nós temos aí, Uber, iFood, né? Esses são bons exemplos aí desses aplicativos que vendem de serviço. Então, você pode baixar à vontade, gratuitamente, tá? Você pode usar todos os recursos dele gratuitamente, menos os serviços, né? Os serviços você vai ter que pagar pelos serviços. Não é uma assinatura, você só paga por aquilo que você consome, pelo aquilo que você usa, certo? Então, esses são os tipos aí mais conhecidos de monetização e modelo de negócio do mercado. Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso? Alguém tem alguma referência, algum outro aplicativo aí, alguma experiência? Davi não compra, né, Davi? Premium FPS, jogo gacha. Jogo todos os dias, Isadora. E gastou bastante dinheiro já. Se você tem esse prêmio aí, gastou bastante dinheiro, né? Eu vou ver qual que é esse jogo aí. Fiquei interessado agora. Coletar bonecos. Fiquei interessado agora em conhecer esse jogo aí. Exatamente, Lucas. Esse acho que é o mercado mais, o, o modelo mais utilizado no mercado, né? Freemium, né? Encaixa aí, né? A maioria dos jogos gratuitos, empresas grandes, é Freemium, né? O comentário de Lucas ali. Exatamente. Eles acabam misturando ali, né, os conceitos, mas essa é a ideia aí. Você deixa liberado, mas vem de dentro, né? E eu acho que é a melhor opção, né, mesmo, né, Lucas? Porque, assim, eu faria também isso. Eu faria uma forma gratuita mesmo e que ganhasse dinheiro com outras coisas ali dentro. Porque a pessoa vai estar se divertindo e ela vai acabar consumindo ali com prazer ali outras opções ali, né? Beleza, turma? Então, essa primeira aula nossa, a introdução era mais ou menos isso, tá? Eu já vou entrar na próxima aqui, para a gente dar início, que a gente tem 15 minutos de aula ainda, e daí qualquer coisa a gente finaliza aí no próximo encontro. Eu teria atividade para vocês aí, mas eu não vou fazer, porque eu não estou com acesso ao Class, tá? Então, a gente vai encurtar um pouquinho aí a aula e a gente vai jogar para a próxima aula aí, porque a gente está com pouco tempo também. Tá? Então, iniciamos uma nova unidade, programação mobile aplicada a jogos digitais, e a gente conceituou aí aplicativos mobile, né? Mobile, móveis, mobile, conforme que você quiser falar,
tá tudo certo, tá bom? Deixa eu só fechar aqui e abrir o próximo slide, tá? Referências aí, tá? E referência de imagem também. Fechando aqui, fechando a aula 1 e abrindo a aula 2. Beleza, então, vamos lá, sequência aí. Voltando aqui na tela, introdução a games mobile, móveis, como você assim achar melhor. Aula 2, então, continuamos aí no nosso curso de programação de jogos digitais. Agora, unidade curricular, programação mobile aplicada a jogos digitais. Próxima aula, tá? Conceituar nessa aula aqui é games de dispositivos móveis. Games para dispositivos móveis, que é a nossa área aí, né? Vamos continuar falando de jogos e jogos para mobile. Então, daremos continuidade aqui nessa unidade e nessa aula aqui nós vamos dar sequência aí a aplicações, a jogos, né? Voltado aí para mobile. E para começar, vamos aqui de pergunta, né? Você conhece algum tipo de jogo de celular viciante que prende a sua atenção de forma contínua? Bora responder lá, turma, essa questão aí. Sim, qual que é? Clash Royale, esse é clássico, né? Balatro, Balatro, Isadora, esse eu não lembro agora qual que é. O Arthur falou que ama Balatro, o Candy Crush, né, Isadora, esse é clássico também, clássico dos jogos aí. Isadora comentou aqui, Candy Crush, Block Blast, o Guilherme falou Block Blast, são jogos clássicos aí, né, comentados aqui na turma aqui. Balatro, Balast, o Eduardo falou, Free Fire, né, clássico dos clássicos, né, Lucão? Clássico dos clássicos, com certeza. Tem gente aí, Fortnite fortíssimo, né? Dos tops 10 aí do momento. Arthur falou que é o rei do Block Blast e sou melhor que 97% dos plays, professor. Isso aí, Arthur. Poxa, tem que ver isso. Você faz live jogando ou não? Quem que faz live jogando aí, para me saber? Se fizerem, me manda lá que eu quero ver. Eduardo falou guilhotina pros Luquinhas. O Eduardo falou que ele é top mesmo, que ele é bom mesmo. Então, eu quero ver, Isadora, é verdade. Ele é VTuber, né? Que fala, né? Beleza, então, eu quero ver, hein? Me manda depois aí os. O Eduardo tá zoando aí. Ele disse que é o melhor, mas porque só tem 3 players no mundo, né? Não, tem que abrir, Arthur. Ixi, demorou, cara. Vamos. Você faz o que você gosta e ganha dinheiro ainda. Beleza, turma? Então é isso aí. Obrigado aí pela contribuição de vocês. Algumas coisas ali eu fiquei por fora, tá? Outras eu já conheço, são os tops, são os clássicos aí dos jogos, né? Você vai ter que ir para outra plataforma, então aí. Vai pro TikTok. O trabalho tá cada não tem tempo para isso. Eita, pessoal, vocês também não estão brinquedo, não, hein? Estão de brincadeira no jogo, né? Vamos lá dar sequência no play aqui, então, na aula. Então vamos lá de conceito, né? Não vai ter jeito não, né, Isadora? Games mobile, né? Mobile são jogos eletrônicos desenvolvidos para dispositivos móveis. A gente já sabe, não tem novidade nenhuma nisso.
são jogos desenvolvidos para celulares, tablets e, por serem mais acessíveis, costumam atrair público mais casual. Então, quem não tem aí um jogo no seu celular, né? Quem aí não tem. Eu tenho o meu Nintendo Switch, né? Então, eu deixo o celular um pouco de lado, carrego aí o Nintendo Switch para baixo e para cima, né? Mas quem aí não tem um jogo no celular, né? Ó, o Lucas falou que só tem um jogo, mas é o jogo que você mais gosta, provavelmente, né? Que você joga direto. Intervalos, fila, conversas ali chatas, às vezes, com a galera ali, é, momentos ali sozinhos, ele tá jogando, né? Tá fazendo alguma coisa, ele tá jogando. Esperando alguém, ó, sempre tá jogando ali, né? Ó, a Isadora falou que tem 11, 5 são gacha. Aí, ó, viu? Tem bastante jogos. O celular acaba sendo mais um como que é? Um console do que um celular, né, Isadora? Então é para isso mesmo, né? 13 jogos, na verdade, a Isadora tem. Guilherme gosta de Roblox. Roblox é legal, né? Eu tentei jogar Roblox, mas sabe que eu não curti muito. Desculpa aí quem gosta, mas cada um tem um perfil de jogo, né? Cada um tem um jeito. Se o mercado fosse exatamente igual para todo mundo, nós estávamos lascados, né? Tem o Brawl Stars. A Isadora falou. Guilherme, não acredito. O Felca arruinou, né, a vida de quem gosta de Roblox. Verdade, esse Felca é louco aí, né? Só aparece louco na nossa humanidade aí, né? Ah, o FIFA, sem chance, né? O Fifinha tá ali no celular, tá ali no Switch. E tem que ter o FIFA. Meu Deus, sem FIFA. Eu gosto de FIFA quando eu tô assim, num lugar que eu não tenho muita concentração, que tem jogo que precisa de concentração bastante, né? Mas quando eu tô num lugar assim que tem muito barulho, muita movimentação, eu gosto de jogar FIFA e Need for Speed. Devil May Cry, né? A Isadora falou também. Isso aí, pessoal. Vocês estão bem munidos de jogos aí. E quem que não tá, né, nos dias de hoje? Vamos lá. Conceituando então aqui a nossa aula, antes mesmo do surgimento dos smartphones lá, né? O que é, Eduardo? Qual que é o teu comentário aí, tua pergunta? Antes mesmo do surgimento dos smartphones, tablets e outros dispositivos móveis que rodam nos aplicativos, os games mobile eram jogos em mini consoles de bolso. Ah, ele é fã? Ele é fã? Com certeza, né? E Arthur, vamos lá. Antes, então, do surgimento dos smartphones, tablets, né, os aplicativos que a gente tem, os jogos que a gente tem no celular hoje, a gente já tinha consoles, né? E os consoles de bolso, os videogames portáteis e os handhelds, né? Que era dispositivos de mãos, né? Os palm tops. Quem lembra aí? Vou falar para vocês, né? Quem lembra aí, né? Como se fosse da época de vocês, né? Mas quem aí conhece, teve essa oportunidade de conhecer esses videogames portáteis aí, esses mini consoles de bolsos antigos aí, né? Os verdadeiros aí, que abriram o caminho aí para os nossos smartphones, né? Tá. Que tal relembrarmos algum desses dispositivos móveis antigos aí? Quem de vocês aí tem em casa ou teve contato, o pai, o tio, o sobrinho, o vô, ou tem, né? Tem gente que gosta de colecionar coisas aí e ter aí um mini console de bolsa antigo, um videogame portátil ou um handheld aí, né? Não tem? Ninguém tem um Game Boy, por exemplo, aí, algum outro? Ó, a Isadora falou que não tem, mas queria ter um 3DS ou um NDS, né? Que eu também queria. Emulador. Emulador já dá conta, né? Emulador conta. Você não tem a experiência ali de ter na mão ali, mas o emulador faz você ter a experiência dos jogos, né? Essa experiência dos jogos a gente não vai conseguir ter em videogames, né? Mas do console na mão. Mas do jogo, sim, a gente vai conseguir ter. Mais alguém aí? Compartilhar com o professor?
Vamos lá, então. O Eduardo tem, o que que o Eduardo tem? Os videogames portáteis, então, turma, né? Ou handhelds, são dispositivos que podem ser levados para qualquer lugar. Então, ele permite que o jogador desfruta de jogos fora de casa, funciona com bateria, né? E não precisa estar constantemente conectados a uma fonte de energia, tá? Eu decidi comprar, vai comprar o Switch 2, aí sim, hein? Eu tenho esse desejo aí de ter. O meu é o Switch, o primeiro, o VS2, né? O 2, o V2, mas não é o Switch 2. O Eduardo teve o 3DS, o top, né? Top para Dedel, eu queria ter um. O Eduardo é rico. É, quem tem dinheiro é outras coisas, né? O Eduardo tem o Nintendo Switch também. Switch 3? Ah, louco, você tá de brincadeira. A Isadora tem o 3DS também, Isadora. Que você falou que você tem o 3 também. O Eduardo vai comprar o 2. Switch 3? É da China. Eu fiquei curioso agora para saber esse console aí. O meu tá aqui, ó. Dando aula e jogando. Brincadeira, tô nada. Dando aula e jogando aqui, é por isso que eu tô com a cabeça baixa aqui. Tô nada, tô nada. Tô nada. Que isso, né, Isadora? Beleza? De brincadeira, hein, gente? Vamos lá, então. Vamos lá. Os videogames, então, né, podem ser levados para qualquer lugar, sem conectados. Então, voltando às histórias aqui que eu estava falando para vocês. Eu decidi comprar o Switch porque meu amigo, tem um amigo meu que ele é anestesista, é médico, estava conversando com ele, ele falou, cara, o celular ali tira muita atenção da gente, gasta bateria, é maior chato ali no celular. E daí eu decidi usar o Switch, porque daí a bateria dura mais, é só pro jogo, as pessoas não conseguem me tirar minha atenção com mensagens de WhatsApp, com outras coisas ali no celular. Fiquei pensando no que ele falou, depois disso aí, nunca mais fui o mesmo, né? Fui lá e comprei o meu Switch. Mas é isso aí, é uma coisa só para jogo, né? O celular pode fazer tudo isso? Sim, o smartphone ele faz várias coisas, né? Mas ele é múltipla coisa e em nada ele é perfeito, né? Então, os consoles foram feitos exatamente para jogo, então eles são perfeitos para jogo, né? Que nem assim, tem gente que fala que celular é bom para tirar foto, né? É bom para tirar foto, mas uma câmera fotográfica ela tem um recurso específico, hardware específico para a fotografia. Então, nunca que o celular vai substituir 100%, apesar que os iPhones aí, né, são tops aí, as câmeras aí. Mas, estão mudando os conceitos aí. Mas, a princípio, quando você tem um aplicativo que faz múltipla tarefa, ele não é específico, então ele tem alguma deficiência, ele perde para quem só faz isso, né? No caso dos consoles de videogames e portáteis de mão. Beleza? E é isso aí, pessoal. Então, a gente fica por aqui nessa aula hoje aqui sobre videogames portáteis, e a gente volta aí no próximo encontro, retomando essa nossa aula aqui, tá bom? Valeu, galera. Obrigado pela aula de hoje aí. Desculpe as brincadeiras aí. Valeu, Lucas. Valeu, Gabriel. Tchau, Isadora. Professora Mary aí, aquele abraço. Qualquer coisa, pode me chamar, tá bom? Valeu, Davi. Bom final de semana para vocês também, Lucas. Tchau, Eloá.